Graça e paz, amada igreja. Na tarde de quinta-feira, hoje à tarde, o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu esteja gravando essa mensagem, esse pequeno vídeo, entendendo que meus amados irmãos estão em casa de quarentena, não estão tendo a oportunidade de estar nas suas igrejas locais, cultuando ao Senhor, recebendo assim, direto do púlpito, em comunhão com a igreja, uma palavra direta dos seus líderes espirituais. Aí nessa tarde o Santo me trouxe ao coração para que eu estivesse trazendo esse vídeo para levar uma palavra aos corações dos meus amados irmãos, né? Que nesse momento eu sei que muitos estão ouvindo, assistindo, né? Os vídeos, estão assistindo, ouvindo pregações, ministrações nas redes sociais. E eu quero trazer aqui para os meus irmãos, meus amados irmãs e irmãos, nessa tarde, uma breve palavra. Na verdade, é um ensinamento. Qual o tema? Eu coloco ministério. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, nós ouvimos muitas igrejas, né? Muitas pessoas usarem a palavra ministério. Muitos falam, meu ministério, o Senhor tem me chamado para o ministério tal, o Senhor tem me direcionado, me comissionado para tal ministério. E nessa tarde eu quero falar, mas o que significa ministério? Qual o significado da palavra ministério? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Na Bíblia várias vezes aparece o significado serviço, né? Várias passagens bíblicas, quando nós vamos reportar ministério, a palavra que aparece é serviço. Porém, no Novo Testamento, a palavra grega é diaconia, que significa, que indica uma prestação de serviço, algum tipo de trabalho, algum tipo de serviço. Os irmãos leem Atos Apóstolos, capítulo 6, versos 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Vamos estar falando agora, né, no sentido eclesiástico. Falamos, né, ali na Bíblia, né, várias vezes nós vamos encontrar, toda vez que nós formos ler a Bíblia, falar, reportar ministério, nós vamos sempre ler ou ouvir algo, palavra, sobre serviço. Agora, no sentido eclesiástico, o ministério é alguém autorizado. No sentido eclesiástico, o ministro é alguém autorizado a pregar a palavra de Deus, geralmente através de uma forma de ordenação pública. O ministério cristão ocupa-se da disciplina do treinamento, da educação e da aplicação do evangelho às pessoas, e isso de maneira prática. O ministro no Novo Testamento começa com Cristo, que é o grande ministro de Deus. Todos aqueles que servem são ministros em sua respectiva capacidade. Quero dizer que a nossa vida no púlpito depende do tempo de oração que gastamos antes de nele subir. Vou repetir. A nossa vitória no púlpito vai depender do tempo de oração que gastamos antes de subir ao púlpito. Assim também a nossa vitória em público com os homens depende do tempo que gastamos a sós com Deus no nosso altar de adoração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus de poder e glória. Dentro dessa pequena palavra que eu senti no coração de trazer sobre ministério, eu vou falar um pouquinho sobre a chamada, né? Os chamados de cada um individualmente, coletivamente. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor chama cada um individual na sua área, no seu chamado, de acordo com o seu dom, mas o ministério é exercido coletivamente. Né? Os 5 ministérios, eles são exercidos na igreja, ou pelo menos deveria exercer na igreja, os 5 ministérios. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A chamada, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa chamada. A certeza da chamada divina faz do servo do Senhor superar obstáculos considerado insuperáveis. O que eu quero dizer, trazer para os irmãos nessa tarde? A certeza do seu chamado vai fazer você superar obstáculo
a qual muitos olham e imaginam que você não superaria. São obstáculos que para muitos seriam insuperáveis, mas você vai superar quando você entende o seu chamado e você corresponde ao seu chamado. Ainda que todos os santos sejam chamados para serem sal da terra, luz do mundo e testemunho do Senhor Jesus Cristo, é certo que Deus tem contemplado alguns com uma chamada individual, específica e especial, a fim de viverem para o Evangelho e do Evangelho. No instante, Jesus possuísse um limitado número de discípulos. Só 12 deles foram escolhidos como apóstolos e associados ao seu ministério terreno. Jesus, ele tinha números ilimitados de discípulos, mas só 12 ele chamou. Só 12 foram escolhidos para o seu ministério terreno. Amém? Aqui fica uma reflexão, né, para os dias de hoje, na questão do chamado para determinados ministérios. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus chama homens para exercer os mais diferentes tarefas em sua obra. E como ele é soberano em seu desígnio, não existe um método definido, único e específico para a chamada divina. Cristo chamou o obreiro para si. O Espírito Santo chama para a obra. Há muitos obreiros preparados, capacitados e ungidos antes de Saulo. Mas, para a obra específica de missões, o Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo. Então, nessa palavra, né, os irmãos podem verificar em Atos Apóstolos, capítulo 13, versos 1, a partir do 1, em que o Senhor chama, mas para cada um ele tem um chamado específico, né? Uma chamada específica para cada um. É o caso aqui de Saulo e Barnabé. Saulo e Barnabé. O Senhor, eles tinham vários capacitados, vários separados, mas para a obra missionária o Senhor chamou Saulo e Barnabé. Então, quer dizer, nessa noite, você precisa atuar no chamado específico a qual o Senhor te chamou. Se você tem uma pessoa que atua em determinado chamado, mas se não é o teu chamado, né, não adianta querer atuar no chamado da determinada pessoa, se não é o teu chamado específico. O Senhor vai ter um chamado específico para você, diferente do chamado do irmão A, da irmã B, da irmã C. O seu chamado é específico, é diferente. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O método chamado. Vou falar um pouquinho do método chamado. Existem duas formas de Deus chamar um obreiro para a sua obra. Primeiro, o método direto e o método indireto. Ambas as formas têm o mesmo peso diante de Deus. O método direto é aquele onde o Senhor Jesus se revela diretamente ao obreiro, que está sendo chamado para a obra de Deus. Então, o método direto é aquele que o Senhor chama especificamente ao obreiro, ele fala com o obreiro, né? E separa o obreiro diretamente com ele para a sua obra. Essa revelação pode ocorrer em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer circunstância. Vou dar um exemplo de pessoas que o Senhor chamou diretamente, falou diretamente com ele. Não você usou uma pessoa para dizer, o Senhor hoje me manda, então o Senhor está me falando para me levantar você como obreiro tal. O Senhor está me dizendo que o seu chamado é chamado Y ou Z. Não, no chamado direto, o Senhor chama diretamente. Foi o caso de Noé, de Abraão, de Moisés e Samuel. Esses o Senhor chamou diretamente a eles, falou diretamente com eles sobre o seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O método indireto. Deus não somente chamou de forma direta, mas também vemos na Bíblia que ele usou o método indireto com grande objetividade. Quer dizer, o método indireto é com objetivo. É o caso de José, Josué e Timóteo. Nessa tarde não vou falar sobre os chamados deles, né, como é que foi, como é que ocorreu, mas os irmãos têm a oportunidade na Bíblia de ler, de estudar o chamado desses homens que eu citei, os diretos e o indireto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E está assim, ampliando essa palavra, estudando essa palavra nessa tarde. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. No próximo vídeo, do decorrer da semana, eu vou estar dando continuidade nesse tema ministério. Não é um
estudo, é apenas uma reflexão. Se fosse um estudo, seria um estudo mais amplo, né, mais detalhado, mais específico. É apenas uma reflexão para nós nessa tarde. Nesse tema ministério. O ministério nós temos chamado. Por quê, queridos? Nós que estudamos, buscamos estudar a palavra e também ministramos e observamos a grande dificuldade de pessoas que estão exercendo seus ministérios, exercendo sem entender o que é o ministério. Por quê? Se quem está exercendo o ministério entende o que é o ministério, que o ministério é serviço, é servir, com certeza estaríamos servindo, né, com mais amor, com mais dedicação, com mais zelo, com mais responsabilidade e compromisso. Por quê? Vou dar um exemplo. Quando nós entramos em uma empresa, nós recebemos ali um cargo, né? Igual a pessoa fala que tem cargo, tal. Recebemos ali e nós exercemos aquele cargo, fazemos aquele serviço, estamos ali servindo ao nosso patrão, ao nosso chefe, estamos ali servindo a ele, prestando o nosso serviço. E nós prestamos serviço com dedicação, com amor, buscamos fazer o melhor dentro daquela área específica do nosso trabalho. Porque no mesmo serviço, nós temos um líder, que é o nosso patrão, o nosso chefe, o diretor, seja qual for o nome que queremos dar, né? Mas também no ministério, nós temos um líder. Um exemplo, Jesus. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre a liderança de Jesus. O nosso exemplo, o primeiro exemplo de líder foi Jesus. E ele disse na tua palavra, o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Ele deixou um exemplo de serviço. Os 3 anos e meio de ministério de Jesus na terra, ele deixou o nosso exemplo de serviço. E ele dizia que ele veio para servir. Então, nós entendemos que nós, que exercemos o ministério, seja qual ele for, nós estamos para servir ao reino de Deus. Nós estamos para servir. E nós temos um líder. Nós temos o nosso Senhor, que é o nosso líder. O nosso exemplo de líder. Nós estamos fazendo para Ele e por Ele. Então, nós estamos servindo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós estamos reunidos no nosso ministério, numa igreja local, Cristo ali, nós somos um membro do corpo de Cristo, né? E Ele é o cabeça. Então, nós estamos fazendo para Ele. E se nós entendemos que é para Ele, que esse ministério, Ele nos confiou a nós, esse chamado, nós vamos o servir com amor, com dedicação, com compromisso, com responsabilidade, entendendo que nós temos esse compromisso diante do Senhor. E também entendendo que naquele grande dia Ele vai nos cobrar de tudo que Ele colocou em nossas mãos para que nós pudéssemos estar efetuando, fazendo. Então, naquele grande dia, o Senhor vai nos cobrar. Ele vai perguntar a nós por que nós não fizemos, deixamos de fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peço que os irmãos reflitam nessa palavra nessa tarde. E eu quero deixar uma última palavra encerrando nessa tarde. Um homem de Deus é comparado a uma estrela que brilha no firmamento e a um soldado que luta na superfície e a um pescador que trabalha em profundidade. Então, quer dizer, que o homem de Deus ele é comparado a uma estrela que brilha no firmamento. Olha como é tremendo e profundo. E a um soldado que luta na superfície. E um pescador que trabalha em profundidade. Então, eu quero ampliar. Um homem de Deus que exerce o seu ministério, ele é comparado a uma estrela que brilha no firmamento e um soldado que luta na superfície. E um pescador que trabalha em profundidade. Fico com essa palavra nessa tarde. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal. Dá aí o seu joinha. Que amanhã nós estaremos assim, dando continuidade a essa reflexão. Falando mais sobre o ministério, sobre o chamado. Vamos estar falando sobre os 5 ministérios. Tá? Vamos estar falando sobre os 5 ministérios. Especificando quais são eles e como
Cada um atua nesses 5 ministérios, ou deve estar atuando nesses 5 ministérios tão importantes para a igreja estar exercendo esses 5 ministérios. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar nessa tarde que ministério significa, no grego, diaconia, que quer dizer serviço, exercer uma função, exercer um trabalho. Amém? Louvado, exaltado o nome do Senhor Jesus. Tenha uma tarde abençoada na presença do Senhor. Que o Espírito Santo, nessa tarde, ministre o seu coração profundamente e que o Senhor traga a tua memória e que você descubra, você que ainda não sabe qual é o seu chamado, qual é o ministério que o Senhor tem contigo, em qual ministério você quer atuar ou precisa atuar, que tem dúvida do seu chamado. Continue assistindo os próximos vídeos, que o Espírito Santo vai trazer para você, através da tua palavra, a resposta para tudo aquilo que você precisa. Amém?